Meus amigos, no circuito hidráulico, o óleo precisa circular em direções distintas para poder fazer as funções, para poder as válvulas e os atuadores trabalharem da maneira que o operador precisa. Quais são as válvulas, quais são os componentes que vão fazer com que o óleo mude de direção, siga o sentido correto para fazer a função que você precisa? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Válvula direcional. Vem comigo. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Escola das Máquinas. O meu nome é Carlos e hoje a gente vai falar de válvula direcional. Se você já acompanha o nosso canal, já conhece o nosso trabalho, não esqueça de já deixar o seu gostei, de se inscrever e de compartilhar com seus amigos que estão acompanhando o nosso trabalho aí, que você acredita que precisa ver essa aula para aprender como funciona uma válvula direcional. O que são as posições das válvulas, as vias, os atuadores, a gente vai falar de tudo isso aqui. Na parte inicial do vídeo, a gente vai vir aqui para o quadro para ver e identificar cada parte da válvula, que a gente já comentou, e depois nós vamos ver no diagrama hidráulico na tela do computador, para a gente verificar as posições, as seções das válvulas, para que a gente possa não se perder mais e entender o funcionamento de uma válvula direcional no diagrama. Combinado? Vamos para o quadro, que a gente vai ver parte a parte. Chegando para o quadro, a gente dividiu em partes aqui o que compõe esse componente abaixo, que é uma válvula direcional. Nós vamos trabalhar cada condição da válvula e vamos entender também como é que ela é dividida em conceitos, em posições, vias e os atuadores, beleza? Aqui é a válvula completa. Aqui nas partes de cima, a gente vai ver como é que a gente pode dividir para entender o funcionamento, beleza? Observe que no componente nós temos alguns quadrados aqui. Nós temos, no caso aqui, 3 quadrados. O que é que representam esses quadrados na parte de dentro? É o que nós chamamos de posições. Isso quer dizer que cada quadrado desse representa uma posição diferente em que a válvula vai trabalhar. Então, existem válvulas que têm apenas uma posição, isso quer dizer que o óleo não vai mudar de sentido, ele sempre vai seguir na direção onde a posição disponibiliza essa condição para ele. Quando ele passa a ter mais de uma posição, isso indica para a gente que o óleo vai circular em mais de uma condição. Por exemplo, pode ser que numa determinada posição ele fique parado, ele não consiga circular para o restante do circuito. E quando ele alterna essa posição de uma para outra, ele permita a circulação. Isso já permite que a gente tenha mais de uma função dentro do comando onde uma válvula com 2 posições está inserida. E aqui nós temos uma válvula, uma simbologia com 3 posições. Aqui traz para a gente uma condição onde nós temos 3 funções na mesma válvula. 3 direções onde vão trazer condições para que a válvula possa trabalhar nessas 3 configurações que são representadas pelas posições de cada válvula, beleza? Essa parte preliminar é só para a gente entender o que significam as posições que a válvula se encontra. Um detalhe interessante que a gente pode acrescentar aqui. Algumas válvulas, elas possuem traços na parte superior e o outro traço na parte inferior. O que é que isso representa? Isso traz o conceito de proporção. A válvula deixa de ser uma válvula de posições fixas, mas passa a ter infinitas posições dentro dessas 3 posições. Esse é um conceito que a gente pode tratar em aulas futuras. Por ora, basta você entender que quando a válvula possui traços na parte superior e na parte inferior das posições, isso indica um sinal de proporcionalidade, que eu posso ter várias condições baseadas nas 3 condições apresentadas nas posições da válvula. Entendendo as posições das válvulas, nós vamos agora seguir para falar das vias, que são as identificações, que são os caminhos internos que a gente vai ter dentro das posições. Nessa parte superior que nós temos esse desenho de uma válvula, a gente percebe que nessa posição nós temos apenas 2 vias. E o que representam essas 2 vias? Essa linha identificada em P representa uma via, ou seja, uma conexão, que é a conexão de entrada, e essa outra conexão, essa outra via representada em A. Nós temos um pórtico de entrada e um pórtico de saída. Por isso, nós temos 2 vias. Uma representando a entrada da linha de óleo na válvula e aqui a saída do circuito. Então, toda vez que a gente tiver uma seta, como a gente está vendo nessa condição aqui, isso já nos mostra que ele possui 2 vias. Nós temos um outro exemplo de simbologia aonde não é uma seta, mas sim um T, que representa que a conexão está fechada. Veja que nesse caso nós não temos 2 vias,
nós temos uma, duas, três, quatro vias. Uma representada pela linha P, que seria a linha de alimentação, e outra representada da linha T, que seria a linha de retorno ao tanque. E as linhas A e B poderiam ser conectadas, ligadas em qualquer atuador, um cilindro, um motor hidráulico, que teria o seu efeito representado através da mudança de estado da válvula para uma válvula, por exemplo, ao invés de ser uma válvula de centro fechado, para uma válvula de centro aberto, onde o óleo iria conseguir circular. Nesse caso aqui, a gente só quer representar as vias. Então, nós temos uma, duas, três, quatro vias, porque nós temos quatro conexões dentro da posição representada aqui da válvula. Agora que a gente já conseguiu identificar as vias, vamos tentar identificar essas mesmas vias na válvula que a gente tem representada aqui embaixo. Então, veja, nessa posição que a gente vai chamar de posição 1, nós temos quatro vias. Uma, duas, três e quatro. Veja que nessa posição, o óleo permite circular neste sentido e retornar neste sentido. Então, imagine que tivéssemos essa posição representada com essas linhas de alimentação e as linhas conectadas ao atuador. O óleo da linha de P iria entrar neste sentido, iria seguir para a linha A, fazer a função do atuador, seja ele qual for, e ele iria retornar na linha B. Observe que nessa condição aqui, ele permite circulação com a conexão com a linha de tanque, fazendo com que o óleo seguisse o seu circuito normal. A posição central é justamente essa que a gente tem representada aqui, com todas as vias fechadas. Isso não permitiria fazer nenhuma função do atuador que estaria conectado aqui nas vias A e B. E na terceira posição, a gente percebe que as vias estão invertidas na posição 3 em relação à posição 1. Ao invés do óleo seguir da posição P para a posição A, ele iria seguir da posição P para a posição B. Iria fazer o comando no sentido contrário. Então, imagine que fosse um cilindro, por exemplo. Ao invés de abrir o cilindro, como a gente poderia fazer na posição 1, quando a gente jogar para a posição 3, ele retornaria o cilindro. Se fosse um motor hidráulico, ao invés de girar no sentido, ele giraria no sentido contrário, porque o óleo entra na linha de P, sairia na linha B, faria a função no componente, retornaria pela linha A e depois sairia aqui na linha T, para poder seguir para o reservatório. Explicados então as posições e as vias, agora nós vamos entender os dispositivos que fazem com que a válvula mude de posição, que são forças deslocadas nas laterais do carretel que vão fazer com que a válvula trabalhe em posições diferentes. Essa força pode ser através de um campo magnético, pode ser através de uma linha hidráulica e também uma força mecânica, como uma mola ou outras funções. Tudo isso a gente vai ver com os exemplos que eu trouxe aqui. Essa simbologia, quando a gente encontra essa simbologia na extremidade de uma válvula, é uma simbologia que representa uma mola. A gente percebe que na válvula que a gente tem na representação aqui abaixo, possuem duas molas. Nós temos forças iguais fazendo com que o carretel da válvula permaneça na posição central. Para que a válvula mude de posição, numa condição como essa, é necessário inserir uma força adicional, que pode ser feita com outros mecanismos de atuação que a gente vai ver aqui, como, por exemplo, através de uma solenoide, de um eletroímã. Então, quando a gente encontra essa simbologia na extremidade lateral da válvula, isso representa que, ao energizar a solenoide, o carretel vai se deslocar diante da ação do campo magnético. Outro dispositivo é um atuador mecânico. Isso pode ser, inclusive, uma alavanca. Existem várias formas, existem vários atuadores que a gente pode trabalhar de forma mecânica na válvula, deslocando o carretel mecanicamente. A gente encontra essa simbologia também nas extremidades do componente. E a outra simbologia que nós colocamos aqui na nossa representação e temos aqui abaixo é um piloto hidráulico. Nós temos uma linha hidráulica auxiliar que vai exercer uma força na lateral do carretel, fazendo com que a válvula mude de posição. Com essas funções e essas configurações, a gente consegue ter um conceito preliminar de como funciona uma válvula direcional. Agora a gente vai olhar num diagrama hidráulico para a gente ver as posições de uma válvula numa máquina específica, fazendo com que funcione um determinado atuador. Vamos seguir para o diagrama para a gente entender. Vamos para a tela para a gente ver aqui na escavadeira Caterpillar como é que uma válvula direcional se comporta, beleza? Aqui a gente vai escolher essa válvula aqui, ó. Observe que no caso dessa válvula, ela tem aqueles traços que a gente comentou nas laterais, indicando que é uma válvula proporcional. Mas o nosso objetivo aqui é identificar as vias que essa válvula tem. Então veja que as posições são 3 posições
uma posição, duas posições, e nós temos três posições representadas por esses três retângulos que dividem a válvula. Nessa parte que a gente encontra essas conexões, essas três conexões fechadas aqui, é o pórtico de entrada. Agora a gente vai contar quantas vias a gente tem por posição. Uma, duas, três vias no pórtico de entrada e nós temos uma, duas, três, quatro vias no pórtico de saída. Beleza até aí? Observe que isso se aplica também às outras posições. Uma, duas, três no pórtico de entrada, uma, duas, três, quatro vias no pórtico de saída. Também na outra posição aqui em cima. Observe que os mecanismos de acionamento são duas molas, uma em cada extremidade, a fim de manter o carretel centralizado na posição intermediária. E também a gente tem um atuador mecânico, representando uma alavanca, por exemplo, fazendo com que o carretel se desloque de acordo com a força que a gente aplica na alavanca. Então, na posição central, nós temos uma linha de alimentação chegando nesse pórtico, uma outra linha chegando nesse outro pórtico intermediário e uma terceira linha chegando nesse pórtico aqui. Essa linha vermelha, como eu já falei, é uma linha de alimentação. Essa outra linha esverdeada, se a gente pegar a legenda aqui abaixo, que identifica para a gente o que cada linha representa, a gente percebe que essa linha esverdeada é uma linha de retorno, ou seja, é uma linha de conexão ao tanque. Observe que essa linha roxa que a gente tem aqui é uma linha que vai trabalhar dentro do acionamento do componente. Beleza? Vamos imaginar que a gente vai modular a posição da válvula para essa posição inferior aqui. Então, levando essa terceira posição para a posição central, a gente percebe que a linha de alimentação que antes estava fechada vai sair por conta dessa seta que a gente identifica na posição em que a válvula está fazendo a função. Ele entra na via e sai na outra extremidade, seguindo para vir nessa outra válvula. Observe que ele vai exercer uma força de linha piloto nessa outra válvula, que também é uma válvula direcional, para permitir que o óleo volte a circular, permitir com que o óleo proporcionalmente volte a circular, seguindo novamente para esse pórtico aqui que está fechado. De acordo com o que a gente vê na posição que a gente selecionou, o óleo vai seguir desse pórtico para esse outro pórtico. O pórtico em conexão aqui vai direcionar o óleo para esse cilindro aqui, entrando no lado da camisa do cilindro. O óleo que se armazena no lado da haste vai retornar e observe que quando ele retornar através dessa outra linha, de acordo a essa posição da válvula, ele retorna por essa conexão, em conexão aqui com a linha verde, e ele retorna para tanque. Então veja, a posição da linha roxa conecta com essa linha, sobe aqui, entra no lado da camisa do cilindro e retorna pelo lado da haste o óleo em conexão com a linha de retorno que se desloca para tanque, beleza? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai explicar apenas essa posição aqui. Em outros vídeos a gente explica como é que essa válvula pode se comportar em outras configurações e outras funções. O objetivo aqui era apenas explicar como é que posições, vias, mecanismos de atuação interagem dentro de uma válvula, beleza? Um detalhe aqui, pessoal, que a gente tem em relação às posições da válvula é porque a quarta posição no pórtico de saída, ela vai interagir com a outra válvula que nós temos aqui em outra parte do nosso bloco. O nosso objetivo aqui não é explicar o funcionamento dessa válvula. A gente só vai explicar, porque faz parte das vias da válvula que a gente está analisando, é que essa quarta via aqui é uma outra via que vai trabalhar como uma linha piloto nessa outra válvula aqui. Por hora, basta a gente entender as 7 vias que a gente identificou na válvula direcional, que é a via de alimentação, linha de retorno ao tanque e a linha que vai fazer o comando, ou seja, é a linha que vai deslocar o atuador, que no caso que a gente avaliou foi o cilindro, para atender a função que o operador ele precisa quando direciona o carretel da válvula. Beleza? Apenas essa conclusão para a gente fechar e ficar concretizado no nosso
na nossa mente como funciona uma válvula direcional, beleza? Em outros vídeos a gente explica em mais detalhes outras funções, outras configurações de válvula. No mais, pessoal, a gente encerra mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado por ter nos acompanhado, por ter assistido o nosso conteúdo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o gostei, isso me ajuda demais. Compartilha com outros colegas que têm dúvidas sobre como funciona uma válvula direcional. Não esqueça de se inscrever no canal para você não perder os próximos conteúdos, os próximos vídeos. E deixa aqui nos comentários se você quer que a gente continue avaliando essa válvula direcional que a gente trabalhou aqui no vídeo de hoje. Se você quer entender outras válvulas de outros componentes, fala de algum equipamento que você trabalha, que você tem algumas válvulas direcionais que você tem dúvida que a gente pode trabalhar, tudo isso para a gente continuar na nossa jornada de aprendizado e evoluir constantemente nos equipamentos. Fechou? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.